Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Hoje eu vim trazer aqui mais uma curiosidade no Papo Sério, quadro do canal onde a gente trata de temas um pouco mais relevante, filosófico, político, teórico para a gente debater, fugindo um pouco dos games, né? Que a gente sempre está apostando aqui. Lembrando que esse quadro eu já falei de dois temas extremamente relevantes, que foi saúde mental e política, né? Então eu dediquei esse tempo para poder falar sobre isso e hoje eu quero falar para vocês sobre crise existencial e desilusões amorosas. É um tema um pouco mais filosófico, né? Por que eu escolhi esse tema para falar com vocês? Porque é o seguinte, eu fechei a leitura de uma trilogia, né? No caso, 3 livros aqui. Sentimentos em Palavras, O Amor Acaba e Recomeços, né? São 3 livros, aí ó, 3 livros. Enfim, que na verdade são livros da minha irmã, que a minha irmã, para quem não sabe, é escritora, né? E aí eu resolvi trazer esse tema pro meu canal. Por quê? Porque eu, como qualquer indivíduo, né, passei por questões existenciais muito sérias, passei por, né, eu já tenho 26 anos, então assim, eu já tenho uma certa experiência, não tanto quanto, né, um homem mais vivido, mas eu tenho alguma experiência para contar para vocês. Crise existencial. E vamos lá, no caso dos livros aqui em si, a escritora, ela leva a coisa muito pro lado idealista e pro lado romancista, né? Com ali bebendo ali no leite, né, da filosofia, né, do modo filosófico ali de Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, né, que é muito parecido e que na verdade é um tema extremamente vendável e relevante nos tempos de hoje, porque quem não viveu hoje uma desilusão amorosa, né? Então ela traz toda essa perspectiva do amor de volta, e a gente sabe que, por exemplo, para quem leu Bauman, Pós-Modernidade Líquida do Bauman, sabe que na verdade as relações hoje elas são superficiais, elas são líquidas, né? Nada é feito para durar. E nós temos um problema muito sério em aceitar essa condição especial, porque hoje praticamente amor virou uma certa vitrine, né? Por exemplo, você instala um Tinder da vida e tem várias pessoas ali, como se fosse, né, um prato para servir, de todos os gostos e sabores. E por que eu associei a crise existencial a esse tema específico? Porque depois de uma certa idade e depois que eu passei por essas questões pessoais, eu tive o que os psicólogos chamam de anedonia, né? Ou viver sem propósito algum, ou viver por nada, ou viver sem motivo, viver assim ao acaso. E quando o ser humano ele vive sem propósito, ele se assemelha muito com a condição de um animal. Ele só vive para poder comer, dormir, saciar a base da pirâmide de Maslow ali, e apenas isso. Então assim, as pessoas elas não conseguem compreender muito bem qual que é o sentido da vida, porque de fato a vida ela parece não ter mesmo esse sentido, né? Tipo, se você não formar uma família ou não, né, seguir adiante com a instituição do matrimônio em si, você fica perdido. Você fala, poxa, mas o que eu posso fazer? Tem pessoas que viram artistas, né? Tem pessoas que resolvem tocar algum instrumento ou pintar belos quadros. Eu já vi um amigo meu de escola, inclusive, é um grande pintor, excelente mesmo. E assim, eu não sei qual que é, assim, realmente o propósito ideal para nós vivermos. A gente tende a algumas abstrações sociais que falam sobre ter a idealização de um homem vencedor, que no caso é o cara que está na academia, o cara que tem bastante patrimônio, que tem os bens, um certo padrão capitalista de consumo, e eles associam isso como se fosse o nosso propósito, mas fica aquele vazio, sabe? Porque, por exemplo, apesar de que se você não preencher sua vida com isso, é muito difícil você preencher com outra coisa. Tem pessoas que às vezes colocam
tipo videogames, né? Só passar um pouco essa música aqui um pouco mais pra frente. Eita, tá bem alto. Então, qual que é o problema, na minha opinião, sobre isso? Tá tudo bem se você achar que sua vida, por exemplo, está condicionada a ter um propósito. Porque, de fato, sem isso, a gente não tem aquele motor da vida. Aquele motor que faz você levantar de manhã e encarar a realidade. Entendeu? Sem esse, às vezes pode ser o que for, seja a sua esposa, por exemplo, você faz de tudo pela sua esposa, ou pelos seus filhos, né? Tem pessoas que amadurecem mais quando tem filhos, né? Então eu sempre pensei nessa questão sobre a crise existencial, né? Principalmente por causa de mim, porque as minhas experiências pessoais também não foram nada agradáveis, né? Tipo, eu tive 2 desilusões amorosas e tive um problema de uma doença muito séria que afetou a minha vida. Eu tive o problema também de não me consagrar numa carreira que eu queria na época, né? E até então eu fiquei pensando, poxa, mas e agora? E aí? A vida não acabou, né? Mas aquela vontade, aquele fervor de fazer a parada acontecer simplesmente não existia mais. E aí eu fiquei pensando, poxa, será que eu sou o problema? Ou que, não sei, eu não sei explicar. Tipo, o que aconteceu nesse intervalo de tempo? Que eu dormi um pouco e simplesmente acordei em uma extrema anedonia. Não foi assim da noite pro dia, isso foi aos poucos, sabe? Tipo, por exemplo, você não vê sentido em praticamente nada, isso é aos poucos, nem mesmo as coisas que você gostava. Antigamente, por exemplo, eu gostava muito de jogar, né? Sempre gostei de jogar, sempre gostei de séries e filmes e tal. E até isso foi perdendo sentido, foi perdendo propósito. Hoje já não bate mais aquele sentimento de euforia, né? E isso é muito ruim quando chega nesse estágio, porque você fica completamente perdido, você não sabe o que fazer, né? E foi onde eu tentei recorrer à literatura, né? E a literatura ela tem me ajudado bastante a percorrer esse caminho. Como eu falei, né? Eu peguei alguns livros aqui. Esse daqui mesmo, o título dele já é bem... não é problemático, ele é bem assim... Ele te instiga, né? Por exemplo, o amor acaba. Você já fica pensando, uau, como assim, mano? O amor acaba? Como é que é esse livro? Aí tem um plot twist, né? Que eu não gosto de falar sobre os plot twists da vida. Deixa vocês descobrirem. Que, na verdade, não é bem isso que a autora quis dizer, né? Mas que é muito interessante. Se vocês quiserem esse livro, vocês podem estar comprando ele digitalmente também. E assim... Mas, ao meu entender, tem pessoas que ainda vivem esse sentimento, tem pessoas que ainda vivem esse propósito, entendeu? Tem pessoas que ainda acreditam na instituição, que é uma instituição milenar, que é a instituição do casamento. Tem pessoas que acreditam de verdade piamente, entendeu? Tem pessoas que vivem o romance, entendeu? Mas, assim, elas meio que são a exceção e não a regra, sabe? Eu vejo que na geração, a maior parte da geração, ela está condicionada a um pensamento mais melancólico, um pensamento mais pessimista, e não estão errados, né, de pensarem dessa forma, porque de fato a realidade ela é muito cruel, ela é uma realidade assim estapafúrdia mesmo, ela até os mais otimistas, né, às vezes infelizmente quebram a cara, e é isso que acontece. Você vê traições nos relacionamentos, você vê ego. O ego é uma parada muito merda, assim, que degrine o relacionamento, né? Você vê uma competição grande entre as pessoas. Então, e no Instagram, principalmente, que é uma rede social onde todos parecem felizes, aí você se sente assim, meio... Você fala assim, poxa, mas as pessoas estão vivendo, né? E eu não, como assim? O que está acontecendo? E pra você não vê sentido em absolutamente mais em nada. E aí chega no estado da anedonia completa. É um problema muito sério, entendeu? A dica que eu posso dar para vocês é tentar encontrar alguma coisa que faça sentido pra vocês, entendeu?
como a literatura, ou se encontrar na música, por exemplo, ou se encontrar nas artes, né? A arte é a melhor coisa para poder lidar com essas situações existenciais. E não desacreditar, né? A esperança é a última que morre, não é isso que diz? E não desacreditar que, por exemplo, você pode viver isso, entendeu? Antes tarde do que mais tarde, não é esse o ditado? Então, assim, você ter esses problemas não significa que você é o único também, porque toda a nossa geração está passando por isso, entendeu? Crises existenciais fortes, a gente vê as pessoas melancólicas e depressivas, sem propósito com nada, e é isso que acontece. Mas deixe nos comentários aí pra nós se você tá passando por isso, se você acha que não tem mais propósito com nada, se você não sente vontade mais de fazer nada, se você é desiludido também, ou se você ainda acredita no amor, se você acredita no companheirismo, se você ainda acredita nos sonhos, seja uma viagem, seja se formar, seja em ter uma profissão, se você ainda acredita de verdade nessas coisas, deixe o comentário também, porque é sempre bom ver o lado positivo e o negativo das coisas. Então, galera, esse foi o conteúdo do Papo Sério de hoje. Espero que vocês tenham gostado e falou!